Essa lição trata de um assunto muito importante para nós. A primeira lição desse curso, nós vimos aquilo que aconteceu na vida daquela pessoa que já se arrependeu dos seus pecados e creu em Cristo como seu Salvador. Houve algumas mudanças internas que aconteceram, ordenadas pela vontade soberana e o poder supremo de Deus. Talvez na ocasião em que nós cremos, nós nem ficamos sabendo destas mudanças, mas elas ocorreram. Porque, como eu disse, elas são consequência da vontade soberana de Deus e do seu poder atuando na vida daqueles que creram. Na segunda lição deste curso, nós vimos uma coisa muito interessante e necessária para o recém-convertido, que é ter a certeza da sua salvação. Porque, como nós vimos, um dos primeiros ataques de Satanás ao recém-convertido é colocar dúvidas na sua mente acerca da sua salvação. Então, nós analisamos na aula passada versículos que nos dão certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. E a lição número 3, que nós vamos analisar hoje, ela anda junto com a lição 2, porque se a lição 2 tratou da certeza de salvação, a lição 3 vai tratar da segurança da nossa salvação. E estas duas coisas, tanto a certeza quanto a segurança, apesar de serem coisas distintas, elas andam juntas, elas caminham juntas. E quando um recém-convertido tem certeza da sua salvação e segurança da sua salvação, ele desfruta de uma paz interior que só Deus pode nos proporcionar. Então, para nós começarmos a nossa meditação nesta noite, algumas perguntas para você pensar. Pode uma pessoa salva vir a perecer eternamente? Uma vez que ela foi salva, que ela creu em Cristo como Salvador, arrependida dos seus pecados, ela pode vir a perecer? Ou uma outra pergunta, quanto tempo dura a salvação? Ela tem um prazo de validade definido na Bíblia? O salvo pode fazer alguma coisa que lhe provoque a perda da vida eterna? Vamos lembrar que vida eterna é um outro nome que a salvação que nós recebemos quando confiamos em Cristo como nosso Salvador, recebemos de Deus. Vida eterna. Por si só, essa expressão já é muito forte e ela já nos diz muita coisa em relação à segurança da nossa salvação. Mas nós queremos examinar mais versículos da palavra de Deus para que a palavra de Deus transmita a vontade de Deus e, dessa forma, nós possamos, com a segurança e com a certeza da nossa salvação, desfrutar, então, desta paz que só Deus pode conceder àqueles que creem no seu Filho como seu único e suficiente Salvador. Bem, o primeiro versículo que eu quero examinar com vocês, ou versículos, está no Evangelho de João, capítulo 10. E são os versículos 27, 28 e 29. Evangelho de João, capítulo 10, versículos 27, 28 e 29, onde nós lemos o seguinte, palavras ditas pelo próprio Senhor Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Muito bem. Lendo estas palavras, nós mentalizamos esta cena. O Senhor Jesus, o bom pastor, à frente do seu rebanho. Ele chama aqueles que já se arrependeram dos seus pecados e creram nele, e só nele, como seu único e suficiente Salvador, ele chama os crentes de suas ovelhas. Mas há algumas afirmações aqui muito interessantes que ele faz
e que transmitem uma segurança para suas ovelhas fora de série, extraordinária. Notem, ele diz, verso 28, eu lhes dou a vida eterna. Ele deixa bem claro que a vida eterna ou a salvação da nossa alma não é algo que nós ganhamos por mérito, por obras realizadas, mas é uma dádiva do Senhor Jesus Cristo. Eu lhes dou. E ele chama essa salvação de vida eterna. Bem, você sabe o significado da palavra eterna. Algo infinito. Duração infinita, ilimitada, não tem um fim. Então, por si só, essa expressão transmite uma segurança fantástica a respeito da nossa salvação. Ela começa no dia em que nós cremos em Cristo como Salvador, mas ela vai durar a eternidade toda. E quem garante isso é o próprio Senhor Jesus, quem nos deu esta salvação. Eu lhes dou a vida eterna. Mas ele é mais contundente quando ele ainda reforça essa questão da segurança, dizendo: jamais perecerão. Bem, se ele já tinha dito que a vida é eterna, agora ele confirma isso dizendo que as suas ovelhas jamais perecerão. Isto é, viverão eternamente. Obviamente, ele não está se referindo à vida física, que ele pode terminar a qualquer instante para nós aqui na Terra, mas se refere a uma vida eterna a ser desfrutada na presença de Deus e do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. E ela fala, essa expressão, jamais perecerão, de que nada e ninguém poderá fazer-nos ser condenados pelos nossos pecados, uma vez que nós já cremos em Cristo como o nosso substituto. Mas ele acrescenta ainda: e ninguém as arrebatará da minha mão. Imagina que a ovelha do Senhor é algo que está, ou alguém que está nas mãos do Senhor. E o Senhor agora fecha a sua mão em torno de nós, garantindo uma proteção eterna, e diz: ninguém vai poder arrebatar a minha ovelha da minha mão. Isso é uma proteção, na verdade, eterna, que nos dá uma segurança eterna. Mas ele ainda diz mais, versículo 30, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Bem, se a mão do Senhor Jesus, que é Deus, Filho, já seria uma proteção suficiente para nós, de duração eterna, agora acrescente a essa mão do Senhor a mão do Pai, fechando o cerco, fechando a proteção em torno dos seus filhos, garantindo a segurança eterna daqueles que creem em Cristo como seu Salvador. Mas você se lembra da nossa primeira lição? E uma das mudanças que nós dissemos pela palavra de Deus que ocorre na vida daquele que crê é que o nosso corpo passa a ser a morada do Espírito Santo. Sabe? A segurança do cristão é algo tão sério que o Deus triuno está interessado nesta segurança. E se nós temos uma proteção interna, que é o Espírito Santo habitando dentro de nós, nós temos uma proteção externa, que é a mão do Pai e a mão do Filho em volta de cada um daqueles que já creu. A obra do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, garante ao Filho de Deus uma segurança eterna em relação à sua salvação. E sabe, se nós parássemos a nossa meditação aqui, o que a Bíblia já me apresentou,
já me traz uma paz, uma tranquilidade enorme, porque eu posso desfrutar de uma salvação que está segura, porque o Deus triuno a assegura diante dos meus olhos. Mas tem mais na palavra de Deus, e eu quero examinar mais versículos com vocês. Por exemplo, João capítulo 5, versículo 24. No mesmo evangelho de João, agora capítulo 5, verso 24. Onde nós lemos: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Note as condições que o Senhor Jesus coloca aqui para aquela pessoa poder desfrutar da segurança eterna da salvação. Ele diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Então, estas são as duas condições para que alguém possa ser salvo. Evidentemente, através da palavra, essa pessoa vai ouvir algumas verdades que são importantes e necessárias para a nossa salvação. E uma vez ouvindo aquela palavra, o Espírito Santo a convence da necessidade de colocar a sua fé em Jesus Cristo, e aquela pessoa responde afirmativamente: eu creio. Muito bem. Ouviu a palavra e creu em Jesus. Então, agora, o que aquela pessoa desfruta? O Senhor Jesus disse: tem a vida eterna. E, mais uma vez, ele usa essa expressão, vida eterna, para se referir à salvação que ele dá àquele que nele crê como seu Salvador. E, mais uma vez, eu insisto que a palavra eterna significa duração ilimitada, infinita, para todo o sempre. Essa é a salvação que Jesus dá. Não uma salvação de caráter temporário ou dependendo de alguma coisa que nós fazemos, mas quem ouviu a palavra e creu, Jesus disse, tem a vida eterna. No momento em que ele crê, ele tem esta salvação de duração infinita para toda a eternidade. Mas o Senhor ainda acrescenta, não entra em juízo. E o cristão, aquele que realmente se arrependeu dos seus pecados e creu em Cristo como seu substituto ali na cruz, ele pode ter a certeza de nunca mais ser julgado pelos seus pecados. Porque, na verdade, Deus é um Deus justo e ele já julgou os pecados daquele que creu em Cristo Jesus, quando ele foi crucificado ali. E uma vez julgado e condenado o meu pecado, Deus não vai me julgar e me condenar duas vezes. É por isso que o Senhor Jesus agora afirma, não entra em juízo, mas passou da morte, que era o estado de separação de Deus por causa do nosso pecado, para a vida, que é o estado agora de ligação, comunhão plena e perfeita com Deus. Portanto, o juiz supremo, afirmando a nossa inocência agora, a nossa justificação pela fé em Cristo, ele diz, não entra em juízo. Estas palavras ditas pelo Senhor Jesus foram corroboradas mais tarde, quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos, e no capítulo 8, verso 1, o apóstolo Paulo diz, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O Senhor Jesus usou uma expressão diferente para dizer a mesma coisa. Ele disse, aquele que creu não entra em juízo. O apóstolo Paulo diz, não tem condenação nenhuma. Então, isso transmite uma segurança
faz nos apropriar de uma segurança tremenda da nossa salvação. Vamos lá para a carta aos Romanos. Nós a citamos agora, mas queremos ler alguns versículos no capítulo 8, versículos 29 e 30. Romanos, capítulo 8, versículos 29 e 30, onde nós lemos: Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma sequência de ações realizadas pelo nosso Deus. Esta sequência está na sua tela aí. Aos que de antemão conheceu. Bem, mesmo antes de nós crermos no Senhor Jesus como nosso Salvador, Deus, que é onisciente, e a sua onisciência está incluída a sua presciência, ele já sabia que nós creríamos. E é por isso que, conhecendo de antemão a nossa reação ao ouvir o Evangelho, ele nos havia predestinado para a salvação. A esses que ele predestinou, ele também chamou. E, na verdade, quando nós ouvimos o Evangelho, este foi o chamado que Deus nos deu para a salvação. E quando nós respondemos afirmativamente, dizendo, sim, eu me arrependo dos meus pecados, sim, eu creio em Jesus como meu Salvador, nós fomos justificados pela fé no Senhor Jesus Cristo. Na lição número 1, nós já vimos essa afirmação em Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Colocando a nossa fé em Cristo, Deus agora nos declara justos, apesar de que anteriormente ele nos via como pecadores condenados, mas agora ele nos justificou quando nós cremos em Cristo como nosso Salvador. Agora, todas estas ações aí são ações passadas. A presciência de Deus lá atrás, a predestinação de Deus lá atrás, ele nos chamou quando nós ouvimos o Evangelho lá atrás, ele nos justificou quando nós cremos em Cristo, isso já é passado. Mas há ainda uma ação que é futura, mas, no entanto, o tempo do verbo que Paulo utiliza é um tempo passado. Qual é a última ação que o versículo 30 coloca diante de nós? Ele nos glorificou. E sabe, eu coloquei uma setinha agora para cima, para você lembrar que a nossa glorificação só acontecerá na prática, como experiência pessoal de cada um de nós, quando o Senhor Jesus vier nos arrebatar e nos levar para a glória, quando ele nos levar para a casa do Pai. No entanto, apesar de isso não ter acontecido como experiência pessoal na vida de cada um de nós, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, coloca esta ação divina como ocorrida no passado. Por que isso? Apesar de ser uma ação futura, ela já é computada como se tivesse acontecido já. Sabem por quê? A razão é uma só. Tão certo quanto nós já fomos justificados por Deus, tão certo é que nós seremos glorificados também. Isto é, nenhum que foi justificado pela sua fé no Senhor Jesus Cristo será perdido por Deus, mas todos os que foram justificados serão glorificados. E sabe o que isso transmite para cada um de nós? Uma segurança
mostrando, então, que é impossível algo ou alguém fazer com que um cristão perca a sua salvação. Todos os que já foram justificados no passado, quando creram, serão glorificados no futuro. Mas isso é tão certo que vai acontecer, que Deus já considera como uma ação ocorrida no passado. Isto é segurança para nós, para cada um de nós. Vamos analisar um outro versículo. 2 Timóteo, segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ao escrever estas palavras, o apóstolo Paulo estava preso em Roma, a sua última prisão, já tinha passado uma fase do seu julgamento que não lhe foi favorável, e ele sabia que a sua morte estava próxima, sua morte física. Ele ia ser condenado pelo imperador romano e ia morrer. E é por isso que ele começa o versículo dizendo: estou sofrendo estas coisas. Na verdade, estava preso, incomunicável, já tinha sido condenado numa primeira fase do julgamento, estava sofrendo pela única razão de ser um pregador do evangelho. Não havia cometido nenhum crime, nenhum delito, mas pelo fato de ser um cristão, pelo seu testemunho dado, ele estava encarcerado e ele estava antevendo o seu martírio muito próximo. No entanto, ele diz: eu não me envergonho de estar preso pelo nome de Cristo, pela causa de Cristo, porque eu sei em quem tenho crido. Sabe de uma coisa? O apóstolo Paulo sabia qual era a rocha na qual ele tinha colocado a sua fé e a sua confiança. Paulo se considerava um cristão fraco, debilitado. Apesar de nós o considerarmos um grande homem, ele se considerava um cristão fraco. Mas ele não confiava na sua força, na sua inteligência, na sua sabedoria, no seu conhecimento para a sua salvação. Ele confiava no poder, na força daquele em quem ele tinha crido, aquele sobre o qual ele tinha colocado a sua fé e a sua confiança. E é por isso que ele diz: eu sei em quem eu tenho crido. Esta era a sua base, este era o seu alicerce, este era o fundamento sobre o qual ele havia colocado a sua fé. E porque ele confiava totalmente no seu Salvador, que era nada mais, nada menos do que o Deus que se fez carne e, portanto, o Todo-Poderoso, ele tinha segurança da sua salvação, não porque ele olhava para os seus méritos, mas porque ele olhava para os méritos daquele em quem ele havia crido. Eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso. Sabem o que é que transmitia segurança para o apóstolo Paulo da sua salvação? O seu Salvador. E quando ele colocou a sua fé em Cristo, ele descobriu que o seu Salvador era a rocha, base sólida, firme, estável e confiável, sobre o qual ele tinha colocado a sua fé e a sua confiança. É por isso que ele podia dizer: eu sei em quem tenho crido. Vamos analisar mais um versículo. Romanos capítulo 8. Mais uma vez, voltamos para a epístola que Paulo escreveu aos cristãos em Roma. E agora vamos olhar para 2 versículos no capítulo
8 desta carta, versículos 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você se lembra que o versículo de 2 Timóteo, Paulo disse, eu estou certo. Agora nós lemos Romanos 8:38, eu estou bem certo. Ao transmitir e escrever estas verdades aos cristãos, Paulo já havia se apropriado destas verdades e da segurança que elas trazem. Eu estou bem certo. Eu quero que você olhe para a figura que está na sua tela. É a figura de um pai e o seu filho segura no seu dedo. O filho não crê que vai se separar do pai pelas suas próprias forças. Sua mão frágil, seu poder limitado. O filho sabe das suas limitações, mas quando ele olha para a mão do seu pai, que o agarra, que o defende, que o protege, que lhe dá a salvação eterna, ele pode dizer, eu estou bem certo, que nenhuma criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E sabe o que esse filho que segura na mão do pai desfruta? De uma segurança extraordinária. E essa segurança não vem do seu poder, mas vem do poder do seu Pai Celeste, em quem ele confia totalmente, completamente. Eu estou bem certo. Tal era a segurança que Paulo desfrutava por desfrutar a salvação que Deus lhe deu através de Cristo Jesus, quando Paulo colocou a sua fé no seu Salvador. Mas aí você vai perguntar, tudo bem, Davi, essa salvação é eterna, mas e quando um cristão peca? O que acontece? Será que ele não está sujeito a perder a sua salvação quando peca? Bem, eu quero dizer para você o seguinte, antes do cristão colocar a sua fé em Cristo como seu Salvador, ele era um réu que estava condenado pelo juiz supremo ao inferno. Cada um de nós, antes de crermos em Cristo como nosso Salvador, éramos réus, pecadores condenados, destinados ao fogo eterno. E era essa a nossa situação antes de crermos em Cristo como nosso Salvador. Para você entender bem isso, mais uma vez, leia comigo Evangelho de João, capítulo 3, versículos 19 e 20, onde nós lemos o seguinte, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Essa era a nossa situação antes de crermos em Cristo como nosso Salvador. Pecadores perdidos, condenados ao fogo eterno, à separação eterna de Deus. E nós lemos lá em Apocalipse, capítulo 20, verso 15, que aqueles que morreram sem ter colocado a sua fé em Cristo serão julgados um dia por Deus e receberão a condenação eterna. E a condenação serão lançados no lago de fogo e enxofre para toda a eternidade. Agora,
A nossa situação antes de crermos em Cristo era essa. Estávamos destinados ao fogo eterno. Porém, quando nós cremos em Cristo como nosso Salvador, uma das mudanças que ocorreu na nossa vida, e nós já estudamos isso na lição número 1, é que nós fomos feitos filhos de Deus. Não éramos filhos de Deus, éramos apenas criaturas, mas agora, pela fé em Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. E sabe de uma coisa? Agora, como filhos amados, quando nós fazemos alguma coisa que desagrada a Deus, nós somos disciplinados pelo Senhor como um pai amoroso disciplina o filho a quem ele ama profundamente. Mas essa disciplina não é a disciplina, não é o julgamento que o descrente receberá sendo lançado no lago de fogo. É a disciplina que o Senhor exerce sobre os seus filhos. E ele exerce sobre os seus filhos somente por um fato, porque são seus filhos. E ele, como pai que cuida, zeloso pelos seus filhos, ele aplica a sua disciplina. Nós lemos sobre isso na carta aos Hebreus, capítulo 12. E eu quero ler alguns versículos com vocês. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Nós não vamos ler a partir do verso 4, mas eu quero olhar com vocês Hebreus 12, verso 5. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Sabe, os cristãos, no momento presente, na época presente, quando pecam, quando desobedecem a Deus, quando fazem alguma coisa que contraria a vontade do seu Pai Celeste, recebem sobre si a disciplina do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 11, depois você vai ler aquele trecho com mais tempo, com mais vagar, você vai perceber que essa disciplina pode constar fraqueza física, pode constar de uma doença, pode ser também até uma morte física prematura para um filho de Deus que está envergonhando o seu Pai Celeste aqui na terra. Mas nunca a perda da salvação e a condenação eterna e o fogo eterno. Nunca. A disciplina que Deus aplica nos seus filhos é nesta vida, para não sermos condenados junto com o mundo na vida futura, na eternidade futura. Os descrentes, no momento, eles não são disciplinados por Deus porque não são filhos de Deus, mas eles serão lançados no lago de fogo por toda a eternidade. Então, a disciplina do pai para com os filhos é algo que acontece no momento presente. O castigo do juiz para os réus acontecerá no futuro, quando os réus culpados e condenados serão jogados no lago de fogo e enxofre. Espero que a palavra de Deus tenha tirado as suas dúvidas e esclarecido e mostrado que a disciplina do Pai Celeste sobre os seus filhos é completamente diferente do castigo eterno que os réus culpados sofrerão lá no lago de fogo porque rejeitaram Cristo como o seu Salvador. No entanto, se você tiver alguma dúvida ou quiser entrar em contato conosco, eu vou deixar para você o meu contato telefônico, número aí tem o WhatsApp, e também quero deixar o meu e-mail. Tomem nota do telefone, do e-mail, que se quiserem enviar alguma comunicação, fazer alguma pergunta acerca do que foi estudado ou de algum assunto da palavra de Deus, fiquem em liberdade, então, para, através desses 2 canais, nos contatar
e deixar a sua dúvida. A nossa oração é que Deus, através da sua palavra estudada hoje e na semana passada, quando nós vimos que certeza e segurança da nossa salvação é algo que Deus quer que nós desfrutemos plenamente, para que nós desfrutemos a alegria da nossa salvação e desfrutemos também de uma paz interior que só Deus pode dar aos seus filhos. Tenham todos uma boa noite, que Deus nos abençoe com a sua palavra. Amém.